Segunda-feira chega e você senta na sua mesa do computador e abre aquele documento em branco. E imediatamente uma sensação de desconforto toma conta de você. Então, você diz a si mesmo que você vai checar o Instagram rapidinho só pra dar uma acalmada, aliviar a tensão, né? Mas quando você percebe, o que era pra ser só um minutinho, se tornaram 10 minutos, meia hora, até mesmo uma hora. O trabalho não foi feito e o prazo tá lá, quase estourando. Você se sente um fracasso. Você diz a si mesmo que você é um preguiçoso. Pode acreditar que eu sei como é que é isso, essa sensação de culpa. Mas, e se eu te dissesse que, na verdade, o seu cérebro tá tentando te salvar? Procrastinação nunca teve relação com gestão de tempo. Quer dizer, em alguns casos pode até ser. Mas na maioria das vezes é só um mecanismo de defesa. Uma batalha neurológica que talvez você nem saiba que o seu cérebro estava lutando. Então hoje nós vamos desmontar essa mentira sobre a preguiça. Primeiro, a gente precisa definir o que é de fato a preguiça. Preguiça é você não ter vontade de agir e estar em paz com isso. Já a procrastinação, você quer fazer algo, você precisa fazer, mas você está fisicamente e mentalmente paralisado. Nós precisamos ser honestos sobre o peso que nós estamos carregando. A carga mental da vida adulta moderna é esmagadora. É a pressão de entregar resultados no trabalho, de estudar, de manter a casa em ordem, de dar conta de boletos, de relacionamento, da sua saúde física, saúde mental, fora metas que parecem inatingíveis, principalmente quando a gente fala sobre redes sociais e comparações, aí que o negócio extrapola. O fato é que o seu cérebro está lidando com uma sobrecarga absurda de informações e de cobranças também. Então, no meu dia a dia, durante o meu trabalho, tinha lá que fazer as minhas coisas, organizar, fazer documento, e eu meio que percebia um padrão. E isso se tornou ainda mais claro quando eu voltei a estudar. Eu abri um artigo acadêmico de 20 páginas e o meu cérebro imediatamente ficava apitando sinais vermelhos. Ele ficava tentando me convencer, sei lá, de que eu precisava arrumar a minha gaveta de meias. Ou abrir meu telefone e ver um vídeo muito aleatório aqui no YouTube. Mas por que disso? Porque diante de tanta pressão, o seu cérebro pode ver uma tarefa difícil não como um trabalho ou algo a se fazer, mas como uma ameaça. E para entender por que nós somos assim, a gente precisa recorrer à ciência e entender como funciona o porquê. Entender o porquê é o primeiro passo para você retomar o controle. Até mesmo o marketing tem um livro maravilhoso que se chama Comece pelo Porquê. Nós sofremos do que a neurociência chama de desconto temporal. Nosso cérebro primitivo evoluiu fazendo o quê? Priorizando a sobrevivência. Então, recompensas ou dores que vão acontecer daqui a 2 ou 3 semanas, como por exemplo, a dor de perder um prazo, ou o prazer de entregar um projeto perfeito, são completamente ignoradas pelo seu sistema instintivo. Meio que para o cérebro primitivo, o futuro não existe, não faz diferença. Tudo que importa é o agora, e se manter vivo agora. A verdadeira chave mestra da procrastinação está em 2 áreas muito específicas do seu cérebro, e são elas o sistema límbico, especificamente a amígdala, e o seu córtex pré-frontal. E elas estão em guerra ali, ó, o tempo todo. Round 1, fight! A amígdala é tipo o nosso detector de fumaça. Ela processa o medo e as emoções intensas. Já o córtex pré-frontal é meio que o CEO do seu cérebro. É ele que tá lá planejando o futuro, focando nos objetivos de longo prazo. Então olha o que acontece. Quando você tá diante de uma tarefa, te desperta tédio, medo de falhar, síndrome do impostor, a sua amígdala dispara. Ela interpreta esse desconforto psicológico como uma ameaça biológica real. E essa você sabe a resposta. Qual é a reação evolutiva a uma ameaça? Levantar um escudo, fugir. E é aí que entra a procrastinação. A procrastinação, meus amigos, nada mais é do que uma fuga. É uma estratégia de regulação emocional. A sua amígdala meio que sequestra a operação toda, entra no controle e diz: ei, isso aqui dói. Vamos fazer alguma coisa que me dê prazer agora. E é por isso que você fecha sua aba de trabalho e pega seu celular. Seu cérebro te recompensa porque você evitou uma ameaça. Mas lembra que são cabos de guerra? O problema trágico é que seu córtex pré-frontal sabe das consequências disso. Me auto-sabotei.
E é por esse motivo que você não relaxa de verdade enquanto você procrastina. Você acaba sofrendo em silêncio. A emoção simplesmente esmaga a razão. Entender a psicologia por trás disso muda tudo. Por isso que não adianta você instalar 10 aplicativos de gestão de tempo, enquanto o seu sistema nervoso está em constante alerta. E para quebrar esse loop, eu vou te entregar um protocolo prático de regulação emocional com 3 passos. Número 1. Dê nome ao medo. Antes de abrir sua aba do Instagram, para um pouco. O que tá te travando? É o medo de não ficar perfeito? É aquela confusão de não saber por onde começar? Quando você nomeia a sua emoção, você entende o que você está sentindo, você tira o poder da amígdala e você passa para o córtex pré-frontal, entendeu? Passo número 2, a regra da fricção límbica zero. Como que a gente desarma o escudo do cérebro? Hackeando o seu ambiente e diminuindo absurdamente a percepção de ameaça. Se você disser, eu vou passar 3 horas escrevendo, um alarme dispara. Mas e se você usar a regra dos 2 minutos e disser, eu só vou escrever um único parágrafo? Ou então, eu vou ler uma página só por 2 minutinhos, e se me der vontade, eu paro. Você percebe que mudou um tom? Não existe mais uma ameaça, ela desaparece. Esse passo se torna tão inofensivo que o seu sistema de medo nem vai ser ativado. E um fato muito curioso sobre o nosso cérebro é que ele tem uma necessidade biológica de fechar ciclos. Ou seja, quebrando essa inércia logo no início, na maioria das vezes, já é mais do que suficiente. Você se propõe apenas a começar o seu trabalho, mas o seu cérebro acaba querendo ficar ali. E quando você vê, você já está trabalhando por horas. E o passo número 3 é a autocompaixão. Essa é a nossa grande lição de hoje. Parar de se culpar é a chave para você curar o problema. Porque você sabia que a culpa não é só um sentimento? Ela gera um pico crônico de cortisol, que é o hormônio do estresse no seu corpo. E esse estresse mantém a sua amígdala hiperativa. Ou seja, se culpar hoje garante quimicamente que você vai procrastinar o dobro amanhã. Se perdoar pela procrastinação de ontem é o que salva o seu foco de hoje. Então, meu amigo, entenda o seu corpo, reduza a fricção da tarefa, controle a sua ansiedade regulando o seu ambiente e pare de lutar contra a sua própria biologia. Use a psicologia e o conhecimento a seu favor. Lembre-se sempre que você é um ser humano lidando com questões do mundo real. Você não é um robô de produtividade. Se esse foi o momento exato que você parou de se chamar de preguiçoso e entendeu o maquinário que tá dentro da sua cabeça, a chavinha do piloto automático foi desligada. E se esse vídeo te ajudou a tirar um peso das suas costas, se inscreve aqui no canal. Não por obrigação, mas porque aqui a gente estuda a vida como ela é, buscando compreender mais o funcionamento do ser humano, tentando construir pouco a pouco uma rotina com muito mais foco e menos culpa. A ciência acabou de te libertar do peso da preguiça. O resto da execução é com você. Desative as notificações, fecha essa aba, mas antes deixa um like aqui no vídeo. E vai lá executar aqueles 2 minutos inegociáveis que você tá aí procrastinando. Por hoje é isso. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau!